Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Felipe Vitório, sou psicólogo clínico. E nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco, de como os nossos pensamentos influenciam aquilo que sentimos e também o nosso comportamento. Já percebeu como pessoas diferentes, diante de uma mesma situação, têm comportamentos e atitudes completamente diferentes uma da outra? Então, a gente pode explicar isso com base naquilo que chamamos de modelo cognitivo, né? Ele é a espinha dorsal de algumas terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, dentre outras. Então, veja só, a ideia aqui é entender, como eu falei, que os nossos pensamentos, eles têm uma grande influência sobre a maneira como vamos nos comportar e também como vamos nos sentir. Então, aqui eu trouxe um diagrama para que você possa ver. Então, imagine um evento. Um dado evento acontece e há uma reação emocional, comportamental, mas nesse meio há uma interpretação. Com base naquilo que eu tenho como interpretação, eu vou agir, me comportar e sentir. Então, um exemplo. Eu estou aqui tendo que gravar esse vídeo. Esse é um evento, é uma situação. E eu poderia pensar, serei um fracasso. Não vou conseguir fazer bem, não sei fazer isso. Mas tendo que gravar esse vídeo diante dessa situação, utilizando esse filtro, esse pensamento do sou um fracasso, eu sentiria ansiedade, eu sentiria uma frustração. A consequência, isso é no âmbito do sentimento, das emoções. A consequência disso seria procrastinar, evitar, ficar fazendo outras coisas que me distanciasse de realmente sentar aqui e gravar esse vídeo. O desdobramento disso seria que eu não gravaria o vídeo. O que teria como efeito reafirmar o meu sentimento de fracasso. Se eu pensasse de outra maneira, tudo bem. Talvez eu não consiga fazer um vídeo bom, mas eu vou fazer e a partir dessa experiência eu vou melhorar. Ou então eu poderia pensar, não, eu sou muito bom em fazer isso. Mas percebe que esses pensamentos trariam como consequência outro tipo de sentimento, outro tipo de comportamento? Talvez eu me sentisse ansioso, mas não na mesma intensidade. E uma ansiedade que não certamente me levaria a evitar sentar aqui e gravar esse vídeo. Então é sobre isso que vamos falar, né? E falaremos aqui de mecanismos ou saídas que pode fazer com que você tenha uma melhor compreensão sobre esses encadeamentos e a partir daí consiga ter reações e até mesmo experimentar sentimentos melhores, mais adaptativos ante as circunstâncias do dia a dia. Então, trazendo aqui especificamente o modelo cognitivo, ele nos diz que uma dada situação, ela vai encadear pensamentos, comportamentos e sentimentos, emoções. E que estes três elementos se influenciam mutuamente. Vou trazer aqui um outro exemplo. Imaginemos que uma pessoa tenha marcado com uma amiga de saírem juntas e algum tempo antes a amiga lhe mandou uma mensagem dizendo que não vai mais poder ir. Imaginemos que essa pessoa aqui, desse exemplo, nessa situação, ela utilize o filtro da desconfiança, do desamparo. Ela pode pensar, interpretar que a amiga não gosta dela, não valoriza ela. E a partir daí, qual o sentimento? Quais sensações essa pessoa experimentaria? Ansiedade, tristeza? Como comportamento, ela poderia mandar uma mensagem chateada, desaforada, poderia ficar checando o celular a cada 5 minutos, poderia passar a partir daí a se afastar dessa amiga, evitá-la, se isolar, se fechar. Agora imaginemos que uma outra pessoa, numa mesma situação, utilize um outro filtro, um filtro mais realista.
E ela pode pensar, nossa, minha amiga deve estar muito ocupada. Ela tem tanto trabalho, família, os filhos. Ou, e a partir daí, ela pode simplesmente seguir o seu dia, ligar um outro momento, até para saber como a amiga está. Ou dar um tempo para conversar e talvez remarcar esse programa, esse encontro. Veja, a situação é a mesma, o evento é o mesmo, mas os pensamentos, né, que elas têm ante a mesma situação são diferentes, que têm como desdobramento sentimentos e comportamentos diversos um do outro. A mensagem que eu quero passar com essa fala, com esse exemplo, é que nós não somos vítimas, por exemplo, dos nossos sentimentos. Que eles são muito influenciados pelos pensamentos. Pensamentos estes que são, a maioria das vezes, automáticos e que se repetem sem que nos demos conta. E que nos leva a repetir muitas vezes sempre as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Diante disso, isso nos traz ter essa compreensão nos traz a possibilidade de não se deixar influenciar. Uma vez que, ficando atento, observando, podemos adotar uma atitude de investigação. Dizer, a partir dos sentimentos. Então imagine que uma dada situação, você começa a sentir desconforto, uma ansiedade, uma tristeza. Você pode pensar, o que aconteceu? Que pensamentos me ocorreram? E aí você pode, como que um detetive, começar a questionar esse pensamento. Será que isso é 100% verdade? Você pode pensar, se questionar se será que não há uma outra forma, uma outra explicação para esse fato, uma outra maneira de interpretar? Você pode ainda pensar, se um amigo meu, nessa situação, se apresentasse com esse pensamento e compartilhasse comigo, o que eu diria para ele? Esse tipo de pergunta nos ajuda a nos distanciar um pouco mais da situação, desses pensamentos, e olhar para ele com um olhar mais realista, não se deixar arrastar. E ainda que verifique-se que aquele pensamento seja, aquela avaliação seja correta, você está em melhores condições emocionais de ter atitudes, reações mais úteis, mais favoráveis. Então, é um trabalho de treino, um exercício, né, em que você vai praticando e verá que muitos dos seus pensamentos automáticos, eles não são tão precisos. E poderá assim passar a ter mais autonomia, um poder maior sobre si mesmo. Essa é uma via, por exemplo, para ter reações emocionais melhores, mais adaptativas. E não se deixar levar por uma corrente de sentimentos, que muitas vezes nos levam a ter atitudes ou ações que nos levam a nos arrepender. Então é isso. E uma mensagem final, seja gentil consigo mesmo. Né? Comece a se observar. Então por esse momento é isso, tá? Em outro vídeo eu quero falar como nós construímos esses pensamentos automáticos. Porque eles não surgem de uma hora para outra. É ao longo de nosso desenvolvimento, a maioria deles na infância, na adolescência, em que as experiências nos levam a fazer certas avaliações e cristalizá-las, aquilo que chamamos de crença. E que emergem no nosso dia a dia através desses pensamentos que funcionam como esses filtros em que expliquei. Que nos levam a encadear como consequência certos sentimentos, certos comportamentos. Então, em resumo, o que nós temos é isso. Né? Situações, quando recebidas a partir de um determinado filtro, vão
possibilitar encaminhar determinadas reações. E, atuando sobre esses pensamentos, nós podemos ter uma agência, uma autonomia sobre nosso comportamento e também influenciar como nos sentimos. Então é isso por hoje. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço.